Bom, vou começar trazendo o assunto da sua coluna hoje para a gente discutir por aqui. Você trouxe a informação a respeito de interlocutores do governador do Rio de Janeiro, né, o Cláudio Castro, de que o Cláudio Castro, eles perceberam o constrangimento dele, do governador, com os avanços da operação. A gente trouxe detalhes nessa semana da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a respeito da Marielle Franco, do assassinato de Marielle Franco, a gente trazendo mais detalhes, então, a partir da delação premiada de Élcio de Queiroz. E, em poucos meses, desde o início do ano, desde o novo governo, a operação tomou um novo rumo, um caminho aí que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não conseguiu fazer nos últimos 5 anos. Eu queria que você explicasse para a gente que história é essa, que constrangimento é esse do governador do Rio, Guilherme Amado. Gabi, a questão é se a Polícia Civil do Rio não quis ou não conseguiu fazer. Essa que é a pergunta que a própria Polícia Federal se faz. Eu comentei aqui alguns meses já, eu acho que já tem cerca de 3 meses, que a Polícia Federal tem muitas evidências de obstrução de justiça no inquérito da Marielle por parte da Polícia Civil do Rio. Quer dizer, que intencionalmente policiais civis do Rio de Janeiro tenham tomado medidas para atrapalhar a investigação e dificultar que se chegasse aos assassinos, como se chegou em 2019, e depois aos mandantes, como ainda não se chegou. Agora, o que essa nova etapa que foi cumprida essa semana, com o anúncio da delação do Élcio, cria para a Polícia Civil é um tremendo embaraço e, consequentemente, para o governador Cláudio Castro. O Cláudio Castro, ele nunca avocou para si, como fez o Flávio Dino, por exemplo, na posse, né, ao tomar posse no Ministério da Justiça, o Flávio Dino anunciou que a Polícia Federal iria entrar no caso da investigação da morte da Marielle e do Anderson e que seria resolvido, né, o que para muitas pessoas naquele momento foi uma temeridade, né, aliados do Flávio Dino chegaram a comentar com ele, olha, não faça isso, porque é um crime de difícil solução. Você trouxe para sua mesa um problemão, um crime que talvez não consiga ser desvendado. E o Flávio Dino manteve, dizendo que foi a decisão correta e que era isso que tinha que ser feito. O Cláudio Castro nunca fez isso. O Cláudio Castro, como chefe da Polícia Civil, né, chefe do chefe da Polícia Civil, é ele que indica, que escolhe quem são os comandantes da Polícia Civil e da Polícia Militar. No caso do Rio de Janeiro, tanto a Polícia Civil quanto a Militar tem status de secretário, então o chefe da polícia é sempre um secretário como da saúde, da educação. E o Cláudio Castro nunca deu prioridade à investigação da morte da Marielle Franco e do Anderson. Agora, essa semana, com o novo resultado conseguido pela Polícia Federal, ele tem um baita constrangimento. Segundo aliados dele, na segunda-feira, quando foi anunciado que havia mais uma prisão e depois que havia delação, o Cláudio Castro sentiu que aquilo era também uma derrota política para ele. Porque é claro que a pergunta subsequente ao que foi trazido na segunda-feira era: por que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não conseguiu fazer isso? E aí tem que se perguntar também, a Polícia Civil do Rio de Janeiro quis fazer isso? Porque até agora, da parte da Delegacia de Homicídio do Rio de Janeiro, né, que é no âmbito estadual aqui investiga o caso, passaram um total de 5 delegados pelo caso. Houve delegados que deram importância, sim. No Ministério Público do Rio de Janeiro é dado prioridade ao caso, tanto que os promotores participaram dessa nova etapa com a Polícia Federal. As 2 investigadoras de mais conhecimento do caso nesses 5 anos, né, no acumulado desses 5 anos, são promotoras do Ministério Público do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que em 2021 elas pediram para deixar o caso após vir à tona que a viúva do capitão Adriano, aquele miliciano que foi assassinado na Bahia, que era bastante próximo,
do Flávio Bolsonaro, lembra que tinha família empregada no gabinete do Flávio Bolsonaro, foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, exatamente, Edu. Uma condecoração, quando a viúva, né? Isso. Exatamente, quando veio à tona que a Júlia Lotufo, a viúva do capitão Adriano, estava fechando uma delação premiada, a gente noticiou isso na coluna em 2021, as promotoras do caso Marielle se sentiram traídas pela cúpula do MP do Rio de Janeiro, porque a Júlia Lotufo havia mencionado informações sobre a morte da vereadora. E elas não estavam na mesa de negociação da delação da Júlia Lotufo. Se sentiram traídas por não terem sido incluídas pela cúpula do MP do Rio nessa negociação e abandonaram o caso, entregaram o caso. De lá para cá, no âmbito do Ministério Público Estadual, também houve uma bateção de cabeça, uma desorganização durante um tempo, mas depois acabou se alinhando e hoje você tem de novo promotores dedicados ao caso. Então você tem a PF empenhada em desvendar o caso. Se falou muito essa semana em 6 meses, porque afinal de contas tem 6 meses do governo Lula. Mas não, gente, na verdade, o que a PF fez no caso, efetivamente, foi menos tempo, porque a PF entrou de fato no caso tem 3 meses, quase mais de 3, enfim, mas não 4. Então é menos ainda do que o tempo do governo Lula. Então você tem a PF entregando resultado nesse pequeno tempo, você tem o Ministério Público desde o início comprometido e a Polícia Civil do Rio. O que fez, por que a Polícia Civil do Rio não se empenhou dessa maneira, da mesma maneira que os outros órgãos? Aí, naturalmente, vem a suspeita de que haja integrantes da corporação, é o que suspeita a Polícia Federal, que estivessem interessados em abafar o caso, em dificultar a investigação para que não se chegasse aos mandantes. São esperadas para as próximas semanas, enfim, nesse segundo semestre certamente, mas talvez já agora, no início do segundo semestre, são esperadas novas fases dessa nova etapa da investigação, dessa vez mirando policiais civis do Rio de Janeiro, justamente para ver essas eventuais obstruções de justiça. E é aquilo que a gente tem falado, né? É um caso que revela muito mais do que o assassinato da Marielle. Ele revela uma estrutura de poder, uma estrutura de corrupção, uma estrutura miliciana e que com certeza é responsável por vários outros crimes, de toda ordem, de toda sorte. Entendeu? Então é muito importante a gente avançar até o final, pela Marielle sim, mas por todos e todas que são vítimas de crimes similares ou cometidos por essa estrutura e que sem uma apuração da Marielle, jamais teriam os seus crimes desvendados, né? A taxa de resolução de crime no Brasil é uma das mais baixas do mundo. Eu queria exatamente perguntar isso para o Guilherme, porque, Guilherme, a gente tem acompanhado na CPMI do golpe a galera falando sobre a apuração de omissões, né? Curioso que eles não estão pedindo apuração de omissões nesse caso, né? Porque me parece que houve, além da obstrução da justiça, omissão da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai ser investigada também em relação a isso, lembrando que a gente teve 5 delegados e uma troca de promotor durante o processo de investigação sobre a morte da Marielle Franco, né, Guilherme? De Lucas, já existem investigações contra policiais civis do Rio em virtude da obstrução. A omissão é uma forma de obstruir também, seu raciocínio está perfeito. Vamos falar exatamente desse caso que estou mostrando aqui. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias que uma das informações que o Elcio, né, o motorista que dirigiu o carro em que o Rony Lessa estava quando fuzilou a Marielle e o Anderson, uma das informações que ele trouxe na delação premiada é que esse crime foi encomendado ao Rony Lessa por um outro matador de aluguel, um outro sicário, chamado Macalé. E esse segundo sicário, que seria, segundo o Elcio, a pessoa que intermediou a conversa entre o Rony e o mandante, ou os mandantes, esse sicário foi assassinado em 2021.
Vamos recuperar aqui as datas para o pessoal não se perder. A Marielle assassinada em março de 2018, em março de 2019, o Elcio e o Rony Lessa são presos. Em 2021, esse outro sicário, esse outro matador de aluguel, Macalé, é assassinado, é fuzilado no Rio. Um carro encosta, ele está com 2 gaiolas de pássaros caminhando para o carro dele. Quando ele está chegando no carro dele, um outro carro encosta nele, aí a gente está vendo as imagens, e esse corpo que a gente vê caindo aí na imagem borrada, para a gente não mostrar uma cena tão forte como essa, é o Macalé. Esse crime não teve investigação no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio sentou em cima desse caso. Aí vocês podem se perguntar, nossa, mas tantas pessoas são assassinadas no Rio de Janeiro, por que esse crime é importante? Por que esse crime deveria ter sido investigado? Porque ele era um matador de aluguel. Então, se você investiga quem matou um matador de aluguel, quem matou um sicário, a chance de você conseguir chegar a uma teia de outros crimes, a uma rede de outros crimes, é muito grande. É claro que em 2021 as pessoas não sabiam, né, a polícia não sabia, que não tinha conhecimento dessa informação que o Elcio trouxe, de que o Macalé foi o intermediário entre o Rony Lessa e o mandante do assassinato da Marielle. Mas as pessoas já sabiam que o Rony Lessa e o Macalé tinham uma relação, tanto que num outro momento, quando o Macalé tinha sido preso, e havia saído informações na imprensa sobre a atuação dele, essa informação da amizade, da proximidade dele com o Rony Lessa havia sido publicada também, então era algo de conhecimento das autoridades, e se sabia, caramba, que era um matador de aluguel. Então, assim, investigar a morte dele era muito importante. E a Delegacia de Homicídios não avançou no caso. Esse caso ficou lá. Qual o problema disso? Agora, quando a Polícia Federal tem a informação dada pelo Elcio de que o Macalé sabia também que era o mandante, e possivelmente, né, uma conclusão óbvia, ele pode ter sido assassinado como uma queima de arquivo ordenada por esse mandante, para que ele não entregasse quem era esse mandante, fica mais difícil ainda descobrir o mandante. Porque a Polícia Federal tinha certeza de que sabia que era o mandante. A PF acredita que o Rony Lessa saiba quem seja o mandante, mas não tem essa certeza. Porque o Rony Lessa negociou com o Macalé. Agora, por que a PF acredita que o Rony Lessa saiba também quem é o mandante? Porque eles dizem que no grau de experiência do Rony Lessa e no grau de agressividade com que o Rony Lessa matou a Marielle e o Anderson, né, um fuzilamento tão agressivo como foi aquele, ele não faria sem saber quem está encomendando o crime. Segundo um investigador me explicou, o Rony Lessa, ele era, como a gente sabe, um criminoso de anos e anos de atuação, responsável por várias mortes, né, uma outra pelo menos já fartamente comprovada e que deve levar ele à condenação também, mas diversas outras que são investigadas de que ele é suspeito, e ele tinha muitas relações na polícia. Ele não iria matar uma vereadora sem ter a segurança de quem era o mandante do crime, quem era o encomendador, né, digamos assim. E se fosse um mandante meia boca, não ia ter moral para isso, né? Porque o cara ia ver o seguinte, não tô com costas quentes do tamanho que eu preciso. Enfim, estou fazendo aqui Exatamente, mas é esse o raciocínio da polícia. Exatamente esse o raciocínio da polícia. Então eles não acreditam que o Rony Lessa não saiba também. Agora, para a gente falar de Rony Lessa, tem uma informação que é importante a gente dar com precisão, porque outros colegas de ontem para hoje deram informações um pouco truncadas. E eu tenho segurança na informação que eu vou dar agora, porque ela foi colhida por um investigador muito próximo do caso, que está muito ligado ao caso há bastante tempo já. Ontem eu vi algumas pessoas noticiarem que a Polícia Federal vai propor uma delação premiada a Rony Lessa. Aí hoje eu vi também uma notícia dada ontem à noite, dizendo que o Rony Lessa procurou a polícia em janeiro para propor uma delação premiada e, devido a um eventual conflito de versões, essa delação não foi aceita.
essa informação de que o Rony Lessa procurou a polícia teria sido a Polícia Civil. Então, é capaz de ter acontecido, e eu não chequei isso, as minhas informações vêm da Polícia Federal. Na Polícia Federal, a estratégia foi a seguinte: desde que eles assumiram, há cerca de 3 meses e meio, quase 4, entraram no caso, né? Os policiais federais vinham fazendo um jogo com ambos. Eles não foram só ao Elcio e ofereceram delação premiada. Eles foram ao Elcio e foram ao Rony Lessa. E ficaram fazendo um jogo. Iam olha, faz delação, você pode ter isso, por que você não contribui? Tentaram fazer um convencimento. E aí, nada. Primeiro eles foram no Elcio. A primeira vez que eles foram foi no Elcio. Aí o Elcio disse não, eles foram no Rony. Fizeram a proposta ao Rony, tentaram, na expressão da polícia, trabalhar, no sentido de argumentar, tentaram trabalhar o Rony, convencer o Rony. O Rony negou, não quis. Por isso eu acho difícil também que em janeiro ele ter tentado via Polícia Civil. E aí eles retornam ao Elcio. Quando eles retornam ao Elcio, é que eles usam aqueles 2 argumentos que eu contei ontem em primeira mão aqui no ICL, de que Elcio, tinha tido a confiança traída pelo Rony Lessa, porque o Rony tinha garantido para o Elcio que não havia outras pistas, outras provas contra eles, e a Polícia Federal chegou e mostrou para o Elcio, olha, ele mentiu para você, porque ele fez pesquisas no sistema de crédito sobre o endereço da Marielle e da filha dela, então ele mentiu, ele te traiu, e levou para ele também o depoimento da esposa do Rony Lessa, a Elaine Lessa, o depoimento eu contei ontem aqui para vocês, e nesse depoimento ela tirou o álibi do Rony e do Elcio, porque foi perguntado a ela se os dois tinham ficado no dia 14 de março de 2018 na casa dela, e ela disse que não, que os dois não passaram um dia na casa dela. Com isso, os dois perderam o principal álibi. Quando a PF conta isso para o Elcio, ele vê ali que ele se sente traído pelo Rony, e é ali que ele decide fazer a delação, e o elo de confiança que unia os comparsas se quebrou e criou uma brecha para finalmente, depois de 5 anos, a Polícia Federal conseguir chegar, as autoridades, né, os investigadores de uma maneira geral, conseguirem chegar ao mandante. Gui, é só ler um comentário aqui do Paulo Carvalho, diz: sicário não, aqui no Brasil é jagunço mesmo, sicário é coisa de filme. Então fica aqui o registro do Paulo Carvalho. E eu queria trazer uma pergunta para você sobre as delações. Não existe delação horizontal, né? Você não delata o seu parceiro de mesmo nível hierárquico, né? Normalmente essas delações são de superiores, né? Ou seja, do mandante do crime. Por isso a expectativa é tão grande de que as delações, tanto a que já foi feita pelo Elcio quanto a que pode ser feita pelo Rony, tragam o nome do mandante do crime. Acho que isso é um ponto importante nessas delações, em especial porque tem se falado muito que elas são prova, né? O Moro, como não estudou muito bem direito, até fez uma piadinha esses dias falando sobre isso. Evidência não é prova, né? Mas as delações são evidências importantes. Essa é a expectativa, pelo menos, em relação a essa delação, que não é horizontal, né? Ela é vertical, ela sempre faz para um superior, de que o nome dos mandantes venham ou já está na delação do Elcio ou venha nessa do Rony, né, Guilherme? Exatamente. Na delação do Elcio não tem, ele não crava, ele não consegue apontar dizendo claramente, olha, o mandante é fulano. Mas tem outros volumes, né? Nessa do Elcio, né? Não sabe de tudo, não teve acesso a tudo ainda, né? Era exatamente isso que eu ia falar. A Polícia Federal, ela não confirma a informação, mas comenta-se, né, embora nenhum investigador, mesmo em off, eles não estão confirmando isso, mas comenta-se, especula-se que haja volumes sigilosos de que a polícia não está fazendo comentário, não está falando sobre esses volumes sigilosos. O que seriam esses volumes sigilosos? Esses volumes sigilosos apontariam a linha de investigação atual da PF, que não está sendo divulgada, para se chegar aos eventuais mandantes. Nesses volumes sigilosos, haveria uma suposição ou suposições do Elcio sobre quem são os mandantes, quem foram os mandantes. E seriam essas suposições que atualmente a PF estaria usando para se chegar aos mandantes. Quer dizer, dentro desse raciocínio,
talvez a PF não seja fundamental para a PF que haja uma nova delação. Se houver uma nova delação, e eles seguirão tentando, ou o Rony Lessa, ou o Maxwell, né, o Suel, que foi preso essa semana, esse ex-bombeiro, se houver uma nova delação, excelente. Excelente, porque podem vir as provas para se chegar a essas suposições do Elcio ou outros caminhos. Agora, talvez só com as indicações que o Elcio fez já seja possível chegar ao mandante. Sobre a coisa de ser horizontal, ser vertical, a regra é essa, De Lucas, você está corretíssimo. Agora, algumas vezes você tem um delator que consegue entregar uma quantidade de informações sobre pessoas que estavam no mesmo nível hierárquico dele na organização criminosa, que cria um nível de comprometimento sobre toda a organização criminosa que facilite chegar aos cabeças, né? Então, eventualmente existem algumas exceções a esse raciocínio, mas o raciocínio principal é esse, né? Então, quer dizer, o Elcio talvez não tenha dado a cabeça do cabeça, não tenha dado a cabeça do mandante, não tenha dado a prova cabal para se chegar e se condenar o mandante, mas ele deu indícios, caminhos sobre o mandante e deu várias outras coisas sobre outros integrantes da organização criminosa, como o Suel, cuja prisão foi feita essa semana. Não havia elementos para prender o Suel. Com a delação do Elcio, houve, e a chegada do Suel ao inquérito cria mais uma porta em que a Polícia Federal pode bater para propor uma delação, para tentar uma delação. Agora você tem, além do Elcio que já delatou, você tem o Rony e você tem o Suel. Né? Você aumentou bastante a quantidade de opções de informações que podem chegar ao inquérito.